Olá, gostaria de compartilhar com você uma pequena meditação na Palavra de Deus. E o texto que escolhi está em João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 27. A Palavra de Deus diz assim: Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. De fato, aqui é uma passagem bem icônica, onde uma mulher samaritana ela estava retirando água num poço. E o fato é que os judeus, os samaritanos, eles não se davam muito bem. As Sagradas Escrituras já nos diz que os samaritanos, eles casaram com estrangeiros e era uma raça mista aos olhos dos judeus. E ali construiu-se uma espécie de identidade paralela ao povo judeu em todos os aspectos, inclusive em relação à própria espiritualidade. Então havia essa barreira entre povos, mas eu chamo também a atenção sua para uma outra questão. Há 2000 anos atrás havia também uma barreira de sexos. Um homem não poderia conversar com uma mulher em público abertamente se não fosse o marido dessa mulher ou um parente próximo. Jesus, ele quebra os paradigmas da sua época e ali ele faz coisas que realmente foram dignas de nota. E aqui no trecho que nós lemos, Jesus e os discípulos, eles estavam indo para Jerusalém, mas passaram pelo meio de Samaria. E no meio do dia, na hora mais quente do dia, Jesus se dirige ao poço, estava com sede, mas ele dá uma instrução aos discípulos para que esses fossem à cidade comprar comida. Os discípulos obedecem, Jesus se aproxima ao poço, encontra essa mulher e ali ele trava um diálogo com a mulher. É interessante que o nosso Deus, ele não é restrito, ele não é condicionado pelas convenções humanas, pelas estruturas da sociedade. O nosso Deus, ele age livremente para falar com todas as pessoas, com os dois sexos, com todas as nações, com todas as idades. Não existe limitações para o agir de Deus. Jesus fala com a mulher. E ali a história é que Jesus ele vai falando coisas que são muito íntimas dessa mulher. E a mulher fica assim perplexa. E ela fica tão admirada com aquilo que ela vai para a cidade, chama os conhecidos e alardeia que Jesus, um profeta, estava dizendo tudo sobre sua vida sem mesmo conhecê-la. E quando os discípulos voltam e veem aquela cena, Jesus que estava conversando com a mulher, eles ficam ali um pouco chocados. Não tiveram coragem de perguntar, nem por que ele estava falando com a mulher, nem do que se tratava o assunto. Mas então eles chegam meio desajeitados e perguntam: Olha, mestre, come alguma coisa? Ou seja, o senhor nos mandou buscar comida, está aqui a comida e... Mas Jesus responde: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem.
E aí, mais uma vez, ele choca não pela falta da informação acerca da palavra de Deus, mas ele choca porque a palavra de Deus, por mais estudada pelo povo judeu, ela não estava internalizada e compreendida plenamente ao ponto de compreender o que significavam aquelas palavras de Jesus. E ele diz no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aqui Jesus ele apresenta um fato que é marcante no seu ministério. Ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. O que nos chama a atenção é que nós fomos criados para quê? Para fazer a nossa vontade? Ou fazer a vontade de Deus? Se for para fazer a nossa vontade, então o alimento ele deve ser muito importante ou o mais importante. Mas se nós entendermos corretamente que nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, então nós sabemos que o alimento nos será dado por Deus. E o nosso alimento primordial não é satisfazer nem a nossa carne, nem os desejos da nossa carne, mesmo diante de situações legítimas, nosso alimento primeiro deve ser fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha plena compreensão. Não fique chocado com as palavras do Evangelho. Não fique chocado com as minhas palavras, quando digo que nós fomos criados para honrar e glorificar o nosso Deus, não para sermos servidos por Ele. Que o Senhor Deus te abençoe e te alimente com essa palavra. Amém.